Abre aí, vai. Abriu? Salve, galera, sejam bem-vindos ao Picuinha. Aqui estamos falando mais uma vez, eu, professor Oliveira Soares, professor Eduardo Tessaro. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, que sempre muda de dia e de horário, então é sempre uma surpresa para você. Se você conseguir pegar, pegou, ao vivo, senão você assiste depois. É isso aí. A ideia é essa. Eu gostei do troço aqui pra gente poder acompanhar aqui. Ficou muito bom. Tô Invisível. Esse é o novo. É o novo sistema. Tô Invisível. Eu tô vendo aqui, putz, ficou legal. Eu comprei esse aí, que é o novo. É invisível. A altura do microfone aqui tá bom? Tá ótimo. Posso mexer? Eles falaram que tá bom lá. Tá bom. Tá. Ficou bom aqui, né? Nossa. Ficou legal Não, também. não incomoda Açúcar também é muito bom também. Você vê que deixa pra reclamar quando... Quando começa. Antes eu tô quietinho, não queria tomar café. Claro. Agora eu quero tomar. Não vai pôr café pra mim que vai esfriar. Falou? Vai esfriar até chegar o açúcar. Porque até montar o tabuleiro aqui, o tabuleiro. O açúcar, não cara, sei nem se virar. Tá, então eu não quero café. Eu não tomo café sem açúcar. Café sem açúcar é muito ruim, cara. Ô, louco, né? Vai pro inferno. Vem essa saborear. Que saborear o cacete. O cacete. Saborear o cacete é difícil. Aí é contigo. Aí eu deixo pra você mesmo. Porra, me fudi de cara. Puta, Graça. Mudando de assunto, então. Meu pai vendeu uma égua. Ah, é? Vai, começa aí, papo. Ai, segunda-feira, cara, aliás, hoje o dia já começou legal, né? Eu tava indo pra universidade e eu vou pela BR-277, né? Aí quando eu chego ao fim pra fazer a volta, pra entrar na Tito Mufato, comecei a fazer a volta e sempre que eu tô ali eu vou devagar, né, cara? Não tem, porque o pessoal é muito louco. Vinha uma mulher dirigindo, ela tava correta na mão dela e um cara com a caminhonete atrás. E bau! Cara, isso 7:55 da manhã. A pessoa já começou bem a segunda-feira. Nossa. Bom, baixou, né? Deus do livre. Né? Só um avisinho prévio, sem bateria. Então. Eu leio aqui, ó. Eu vou lendo as paradas aqui pra vocês. Então, pra você que tá aí, ó, saiba que eu também tô com dengue. E com tudo isso nós vamos começar o episódio de hoje, tá? Primeiro assunto que nós vamos começar a debater hoje é a luta do Mike Tyson contra o Jake Paul. Porque agora tá uma mania, né? A galera desafiar ex-campeão de boxe. Tá dando muita Bando de grana, retardado cara. também, né, cara? Hã? Bando de retardado. Igual o Tá precisando Bambam. de dinheiro. Precisando de dinheiro. Dinheiro. Precisando de dinheiro. Pare com isso. Você acredita que eu vi um comentarista Mas eu falando acho mal do Popó porque ele venceu a luta rápido? Mas ele queria o quê? Espetáculo? O gladiador tem que ir aos pouquinhos? Ele falou, foi o que ele falou. Ele falou assim: o Popó, já que ele é tão bom, eu tinha que ter deixado o cara bater um pouco nele. Ou ele não se garantia? Nossa senhora. Ser comentarista é bom, né, Esse cara? comentarista é maravilhoso. Vamos comentar sobre surfar as ondas gigantes? Vamos falar também, Nossa senhora. Não, Eu mas acho o que cara que falou isso devia teve um ter baita feito de um trouxão. Babacão, rapaz. Que isso? Cara, boxe é boxe. Vai pra cima, acaba logo, cara. Tá louco. Aí esse maluco aí que desafiou o Mike Tyson, cara, eu acho que ele nunca deve ter assistido a uma luta do Mike Nunca Tyson. vi. Quantos anos tem esse ele é cara? novão, ele é novão. Ele é bem novão, cara. Então nunca viu. Não, nunca viu. Embora hoje o Tyson está com beirando 56. 56 anos. Mas mesmo assim, se você... O murro dele é forte. Cara, se você vir os vídeos de treino dele... Não, é coisa absurda. O cara é forte. É impressionante, cara. O cara pode perder a agilidade, a Isso. destreza, o impacto muscular, aquela explosão. Mas o cara é forte pra chuchu e sabe bater, né? né? E sabe bater, colocar, e sabe receber colocar. também. É diferente. Vai ser legal, vai ser. E eu acho que vai ser a primeira vez, porque vai ser transmitido pelo Netflix. Pela Netflix. Vai ser ao vivo, cara. Primeira vez que a Netflix faz uma coisa Não assim. sabia também. É novidade também. E quando vai ser? Acho que dia 24, 28 de junho, uma coisa assim. Em junho. Vai ter tempo ainda pra galera apostar nisso aí. Meu Deus do céu. Cara. Agora, se imagina se tivesse o Maguila na época. Maguilão. Na época áurea dele, cara, viesse alguém tirar ele pra Loki. Queria. Falando isso, Tadinho. que fim levou o Maguila? Ele acho que tá com Alzheimer. Ele ficou bem doente, né, cara? Puta que Uma dó. demência, assim.
Esse parece que é um destino meio comum dos lutadores de boxe, Muhammad né? Ali também. Muita pancada, né? Parkinson, Muhammad Ali. É. Muita pancada, né? Tá louco. Vai causando Sabe-se lá, né, microfissuras, não tem como. Imagina, cara, quanta pancada no crânio, né? Sim, no crânio. De outro cara forte também, né? De outro Se fosse cara. um banana igual nós, Nós, assim, é diferente. Nós Mas é um quebramos cara a do mão. mesmo padrão, né, cara? Eu tenho uma imagem, pode procurar uma hora qualquer, na capa da Veja, no Muhammad Ali, no auge dele, fizeram uma foto dele com a mão fechada da meia capa. Nossa senhora. A mão dele assim. Caraca. Era um campeão, não sei se era com o Foreman, que ia disputar um mundial ali, e o cara fotografou a mão dele, assim. Eu lembro até hoje a imagem impactante para mim. Meia capa da revista, assim, praticamente. Era a mão dele, o impacto. Nossa. Aí até a quantidade de couro, de onças que chamam, né? A quantidade que ele usava em função do impacto que dava para o ser sparring, maior. um troço Os fora da caras casinha, são cara. Fortes, são muito fortes. É uma coisa de louco, né, cara? Tanto que um camarada desse não pode Brigar na rua. brigar na rua. É considerado arma, né? É arma. Arma. É verdade. arma. Pessoa que tem instrução em arte É o marcial. meu caso, por exemplo, eu não posso brigar na rua. É. Eu sou mortal e perigoso. perigoso. É um ninja. Mortal e perigoso. Eu evito discussão porque eu sou É violentíssimo. violentíssimo. Tá bom? Muita é A agressividade. agressividade está em mim. Eu consigo jogar tênis de mesa com o Nunchaku, aquele tap, 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 igual Bruce Lee. Assim. Que tem aquele vídeo Mortal. antológico dele, né? Meu Deus. Mas agora, então, saindo desse assunto, vamos entrar aqui no assunto do programa de hoje, que é basicamente que a galera deve estar muito interessada e desesperada procurando informação sobre as eleições da Rússia, Que dúvida. né? Depois que... Você sabe o que me surpreendeu? O quê? O que me surpreendeu foi que o Putin ganhou com a margem de 80 e alguns %. Deu 87%. É, 87% de porque eu pensei que fosse 100. Não, 100 não chegaria tanto, não. A Porque ele matou os outros. Não chega tanto assim, não. Mas 80% era esperado. 80% era esperado. Todas as previsões sendo feitas desde o ano passado. Imagina, cara. Imagina. Era assim, já se imaginava que ele fosse vencer, né? Mas do ano passado pra cá, que você começou a ver um monte de opositor político dele desaparecer. Deus o livre, cara. Mas prender oposição e desaparecer com oposição não é tão novidade assim, concorda comigo? Não, na Rússia, Na Rússia, alguns países aí... aqui da região, Ah, é mesmo, né? Qual é uma novidade? Só porque é na Rússia? Não, mas nós temos espera lá. vários países aí onde você Espera lá, que eu vou ter prende o oponente porque ele não possa participar de eleição. Eu dele. vou ter que fazer esse comentário agora. De acordo com o nosso presidente da República, você precisa dar um voto de... Como é que ele falou? Uma presunção de inocência pro Maduro. sim, presunção de inocência. Entendeu? Tudo Não. bem que ele mandou prender a adversária política dele. O Lula Mas mesmo. segundo o Lula, você tem que, né? Cara, eu não consigo. A gente vai sempre acabar batendo nesse assunto. Ele vai rodar e vai cair sempre nele. Eu não consigo admitir que o Lula vá internacionalmente e condene o que aconteceu lá na Palestina, que hoje a gente já está vendo que a situação já está bem diferente de quando horrível. começou a guerra, né? Agora realmente está uma situação muito, muito horrível, quase indefensável indefensável, né, para Israel, mas que ele continue defendendo Maduro. Sim. Isso é um contrassenso gigante. É 3 pesos e meia medida nós usamos. É completamente. O que ele fala é de uma boçalidade sem par. Só os asseclas é que acham lindo o que ele fala. E aí fazem a hashtag Lula tem razão. Não tem cabimento, cara, o que esse cara fala. Não tem cabimento. Ele É fora. Tá fora. Fora da realidade. Fora da Política realidade. internacional nossa é um caos. Só o grupo que está no meio é que acha que tudo está lindo, belo, divino, maravilhoso. E é isso aí. Prender o oponente, que novidade nós temos? Prisões passadas e futuras, né? Você está eliminando a concorrência do pleito eleitoral. É claro. Nicarágua, Bolívia, Venezuela, e vamos parar por esses países.
Você... Mas a Rússia já é clichê quase, né? Vai sumir, vai ser morrer envenenado, mas vai vejam pular só, do ele prédio. continuaria no poder mesmo que ele perdesse. Porque o sistema de semipresidencialismo que tem na Rússia, o presidente e o vice-presidente, desculpa, o presidente e o primeiro-ministro dividem o poder. É diferente quando tem um parlamentarismo, onde o primeiro-ministro exerce o poder executivo e o presidente está como chefe de Estado. Na Rússia, não. Na Rússia é uma coparticipação. Presidente e primeiro-ministro, eles simplesmente dividem os poderes. Você faz uma coisa, eu faço outra. Então, quando dizem que ele está há 24 anos no poder, por quê? Porque ele foi primeiro-ministro por 2 vezes, foi presidente 2 vezes. E agora no pleito, ele tinha 3 outros candidatos que tiveram 5% de voto. Qualquer um deles que fosse eleito, ele continuaria no poder, porque ele seria nomeado primeiro-ministro. Entendi. Quando ele foi presidente, o primeiro-ministro dele concorreu às eleições. Aí o primeiro-ministro dele foi presidente. Ele foi por 2 mandatos seguidos, foi vice. Ele foi primeiro-ministro. Depois ele concorreu à presidência e, como primeiro-ministro, ele conseguiu mudar as eleições. Mudou o tempo de voto, o tempo de mandato, e agora permite que ele tenha mais uma. Ele pode ficar até 2036. Nossa. Em 2030 ele pode disputar de novo. É verdade. Ele pode ficar até 2036. Vai passar a Catarina II da Rússia. Ele está bem de saúde, a possibilidade dele morrer é pequena. É verdade. A não ser que se envenene... ou coisa que vale. Mas a possibilidade é pequena pela saúde dele. Mas ele vai superar a Catarina Grande. Nossa. Então o sistema de semipresidencialismo que até o Temer falou para o Brasil é exatamente esse panorama. Ele pode dividir o poder entre o presidente e o primeiro-ministro. Você Então já ele é pensou chefe do se partido existisse desde isso aqui? 99. Oi? Já pensou se fosse esse modelo aqui? Minha amada Teresa de Calcutá. Aparelhado como nós estamos, até a próximo milênio não mudaria nunca. Né? Fiquei sabendo, ou não sei, eu não consegui confirmar. Diz que o nosso título de dívida pública bateu 1 trilhão. Eu não vi. É. Não sei se é verdade ou não, acho que o número é um tanto quanto exagerado. Mas se realmente bateu esse valor, é um valor muito grande em relação ao PIB nosso. É assustador. Imagina, 1 trilhão? É assustador. Não sei trilhão. qual dívida, qual soma de dívida, que eu não consegui ver a notícia, ela apareceu para mim e depois sumiu. Então isso é assustador. Então o sistema que a Rússia tem permitiria isso. Então aqueles que estão concorrendo poderiam nomeá-lo como primeiro-ministro. E agora que ele continua no poder, vocês acham que vai se adensar essa Guerra Fria? Olha, eu vejo assim, o posicionamento dele na Rússia é um posicionamento forte, de chefe de Estado. Forte. Eu não estou dizendo dele que o governo presta ou não, mas que a popularidade dele na Rússia é grande, é. É grande a popularidade dele. Porque, veja, a gente teve o caso agora da Suécia, né? Entrando para a OTAN. Mas o trâmite ainda é longo, Pablo, não é assim. Ela tem agora todo um aparato, ela não entra em menos de 3 a 5 anos. Entendeu? Sim, não mas entra. o que eu quero dizer é até que ponto isso desagrada a Rússia de forma suficiente para eles continuarem nessa pegada bélica e de ameaça para a OTAN. Então, mas aí o que tem que acontecer? A OTAN não ataca. A França, por exemplo, tentou, o Macron tentou numa idiotice muito louca semana passada aí, falando que a OTAN iria, já acabou, já abafaram a conversa dele. Acabou, a Alemanha disse, menos, cala a boca. Porque ninguém vai querer encarar, rapaz. Você está louco. Você não sabe até que ponto o armamento dele está disponível ou não. Você não sabe. Agora a Alemanha vai querer lutar. A Alemanha, por exemplo, já disse que não vai entrar. A Alemanha não quer. Lembra do problema dos submarinos russos que fizeram contingenciamento? Lembra que eu falei? Estão querendo devolver. O submarino custa $1 milhão por mês para quem prendeu. Nossa. O submarino não, o iate. $1 milhão por mês de despesa para quem prendeu. Aí o cara que é dono agora falou, você pode ficar com ele aí, se quiser eu pago. E aí? Pode ficar com ele, se quiser eu pago. Então percebam, o que a gente acaba tendo hoje é muita falácia, que não Macron é um bobo da corte, cara. Macron é um bobo da corte. Ele vai lá e fala num evento internacional, dizendo que a Europa está se preparando para colocar soldados dentro daquilo que seria a Ucrânia. Aonde? A Alemanha desmentiu na sequência. Você está louco, rapaz? Tem a Alemanha. A Inglaterra está fora, que a Inglaterra não vai. Tem a França. Quem mais?
Vai. Qual país que tem contingente para ir para lá? Não tem, né? Diga para mim. Nomeie para mim o país que iria. Vai. Não tem. Portugal? Judiação. A Espanha não consegue resolver seus problemas internos, cara. Sobrou o quê? A Itália? Acho que a Polônia. A Itália, uma Eu acho que só a Polônia. Polônia sobraria. Que A Polônia, quando mandou soldado pro Afeganistão lá, mandou acho que 7 ou 8, cara. Ah, a Pare com Finlândia, isso. né? A Finlândia. Finlândia. A Finlândia teria condições, mas a Finlândia hoje não tem o menor interesse em sair brigando. Mas a Finlândia, ela tá num enclave ali, ela não tem como se mexer, cara. Pega geograficamente a posição ali, a Finlândia, a Suécia, a Noruega, é difícil você se mexer. Vamos lutar no inverno, o mar tá tudo gelado, bicho. E aí? Então não é uma coisa tão simples assim. Claro. Nós temos a Alemanha, fechou, beleza, a Alemanha é fortíssima, é a locomotiva da Europa. Quem mais? A França vai sozinha, a Polônia vai fazer frente, aonde? Sim. O armamento que tem na região do leste europeu é o armamento de quem? Da Rússia. A Rússia sabe o que ela vendeu. Ela sabe o que está na mão do outro. E ainda continua batendo. O Sukhoi, o avião russo, não entrou ainda. Por quê? Por que o top de linha dele não está ainda? Ele está lutando com o MiG, mandando MiG, vai MiG. Cadê o Sukhoi dele? Não foi nenhum. Aí eu fiquei sabendo que não, perdeu todos e não falou nada. Como? O mundo não saiu contando? Imagina. Então é um troço muito estranho, cara. E o Macron é de falácia. A França fala. Não muda nada. Não tem país suficiente para poder juntar todos eles para ir contra, entrando na Ucrânia para poder fazer uma frente à Rússia. Aonde? Na verdade, a Ucrânia, vamos combinar, né? A Ucrânia foi deixada de lado, né? Claro que foi, porque o pessoal imaginava que o troço ia durar semanas. Foi deixada de lado e hoje eles estão ali reféns, né? Por qual motivo? Que a própria política do Zelensky não é essa maravilha toda que todo mundo diz. Entendeu? Não que o Putin tenha razão, não estou discutindo o Putin. O Putin, para mim, é outro cara fora da casinha. Imagina. Mas dentro da estrutura geopolítica mundial hoje, ele é um cara de peso, meu. Ele é um cara de peso para você falar, opa, não é assim. Vou botar soldado para dar tiro em você. Peraí. Porque ele disse, os mísseis que ele tem, ele pode atingir quem ele quiser. A Rússia, ela trucou, os caras vieram e pediram 6, ele levantou. Eu digo que ele trocou com muita carta. Ele trocou com muita carta. Eu acho que ele botou um 3 na mesa e mandou, agora você vem. Agora você vem, eu só estou esperando. Porque aparentemente a máquina russa não parou de funcionar, principalmente a armamentista. A vida na Rússia está normal. A vida na Rússia está normal. Cadê o sistema de bloqueio do sistema SWIFT bancário? Cadê? Ele criou o dele. Hoje a gente sabe que é o que está sendo usado pela China e pela Suíça. 20% hoje do petróleo está ali. Tá e negociado em rublo. Tá e negociado num sistema paralelo ao SWIFT. Então, não é uma coisa, não é uma Coreia do Norte aquilo ali. Aquilo ali não é uma Coreia do Norte que está enfiado no meio do nada ali. É um país que merece uma consideração muito grande. E preparado, né? Sempre foi. Preparado, ele sempre foi. Se a Rússia se envolve em guerra, cara, há quantos anos ela se envolve em guerra? Tem uma cultura, né, que uma cultura militar. beligerante. Então, o que acontece? Ao posicionamento do próprio Putin junto à população, ele lembra muito o Ronald Reagan. O Ronald Reagan foi o cara que resgatou o nacionalismo americano após um governo fraco do Jimmy Carter. E veja, o Jimmy Carter foi o cara que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Olha que louco. Prêmio Nobel da Paz. Todo mundo pensou, agora vai. Que nada, um mandato só e nunca mais apareceu. E agora eu estive vendo uma reportagem pela manhã, um comentarista brasileiro aí, dizendo, não, agora vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos para poder assustar o Putin. O Putin está preocupado com a eleição americana, rapaz? Para e pensa um bocadinho. Eleição americana, na minha opinião, já está definida. Já tá, eu também acho. Essas prévias que tiveram ali... Já está definida. Foi de lavada, cara. Mas vocês acham que o maluco não vai segurar o outro maluco, não? Qual maluco? Os dois malucos, né? O Trump e o russo. Putin. O Putin. Você sabe que eles podem... Porque daí é dois malucos, né? Daí sabe, quando dois malucos se encontram, mas um veja fica com bem, medo do outro. Dois malucos, mas não inconsequentes.
Não, mas digo é nesse maluco. sentido. Eles são malucos. Eles sabem assim, se eu falar que vou fazer, eu vou fazer. Foi o caso, por exemplo, Não do é Trump tipo com a Coreia. Biden, Lembra da Coreia? não é tipo a Coreia, Biden. tipo, eu vou fazer, então vamos fazer. Então nós vamos partir pro tapa. Isso. Então, aí vamos Mas, conversar. ó, Então- o Trump, apesar de achar que ele tem todas as suas questões ali, né? Eu tenho minhas reservas em relação a ele. Sim. Ele é um cara que pode ser qualquer coisa, mas burro ele não é. Claro que não. E ele é um cara do mundo dos negócios. Ele é negociador. Ele é negociador. E veja que durante o governo dele, nenhuma guerra. Ele que era o briguento, estava louco para brigar, nenhuma. Claro, muitos da geopolítica anterior culminou no que aconteceu no governo Biden. Mas a fraqueza do Biden... É, a fraqueza do Biden. fraqueza do Biden. E outros, os Estados Unidos hoje, ele não tem quem faça frente. Quem vai fazer frente? O Kennedy está num partido muito pequeno, não tem expressão. A família Bush era uma proposta que vinha da Flórida, mas a Flórida abafou os Bush. Então não tem um nome A nacional. família Bush não era o Texas? Texas era o avô. Ah, é? Ele estava na Flórida. Posso estar errado, posso estar me enganando, posso ter me enganado aqui. Mas esse cara levou de lavado o Bush. Então o Bush hoje não tem expressão. Ó, a gente tem uns comentários aqui Pode já. ver. O Gabriel Martins nos disse: fala, mestre, saudades que eu tava desse programa. Ótimo ter vocês de volta. Que bom. Que bom. O Bo Zedong mandou para nós: Oli, é um erro achar que guerras duram dias. Se não houver ataque nuclear, é quase impossível tomar um território. E ele emendou: na verdade, Pablo, eu acho que o mundo vai passar por uma onda de extrema direita e vai ficar essa alternância de poderes. E acho que vai explodir mais governos estilo El Salvador. Eu já venho falando isso aqui no programa há algum tempo. A forma como o mundo se organiza é uma forma cíclica. De vez em quando você tem coisas mais libertárias, de vez em quando você tem nuances mais conservadoras. E o que eu tenho dito efusivamente é: nós vamos passar agora por uma fase em que o conservadorismo crescerá e vai ocupar grande parte do mundo. Por quê? Porque nós estávamos numa curva de social-democracia muito grande. Eu discordo da social-democracia. Eu acho que muito mais à esquerda do que para a social-democracia. Eu acho que a gente está numa curva identitária muito grande, e isso é algo que acaba gerando reações fortes. E essas reações fortes acabam dando voz e vez àquilo que se coloca contra. Nesse caso, a direita. Vejamos um exemplo. Os senhores viram que a gente teve um debate muito grande aqui no Picuinha sobre isso, mas vocês viram que o Nicolas Ferreira entrou agora como membro da Comissão de Educação, certo? Vamos lá. Até hoje, evidentemente, o Nicolas Ferreira nem tem histórico na educação, né? Projetos na área de educação ele não tinha nenhum, tudo mais. Agora, olha que coisa curiosa. Ele entrou, e quando ele entrou, praticamente todo mundo que era contra começou a malhar o Judas. Até mesmo as pessoas que eram mais conservadoras, mas que pensavam: puxa vida, é um cara que não é da educação estando na educação. Como é que ele conseguiu levar grande parte das pessoas que estavam contra a nomeação dele com uma frase muito simples? Ele falou: meu primeiro objetivo vai ser combater a disseminação de linguagem neutra nas escolas. Cara, uniu. Com isso, ele teve uma sacada que praticamente desarmou a maior parte das pessoas contra ele. Só um comentário para o Zedong aí. Esse viés à direita hoje, ele vem num contraponto que você falou do crescimento dos partidos de extrema esquerda na Europa e no resto do mundo. Os partidos de extrema esquerda, eles erraram ao quererem mudar tudo ao mesmo tempo. Quando você quer mudar tudo ao mesmo tempo, você não consegue mudar nada.
porque a reação do lado contrário sempre é muito forte. E só para complementar ainda, Zedong, um armamento nuclear hoje, ele é extremamente perigoso no ser lançado por 2 motivos. A distância de onde eu vou jogar e o que ele pode refletir para mim na sequência. Porque nós tivemos até hoje só 2 experiências, numa época que as notícias circulavam de uma forma muito sorrateira. A notícia que nós tivemos, por exemplo, da Segunda Guerra, ela vinha pelo repórter S, que era via rádio. Esse era o momento de chegada de notícia, diferente do que nós temos hoje, né? Então é um posicionamento um tanto quanto estranho. E quando você fala, por exemplo, na questão direita e esquerda, os maiores ganhos das mulheres na Inglaterra aconteceram em governos trabalhistas ou conservadores? Conservadores. Os governos conservadores são muito mais protetores em relação às mulheres do que os partidos com tendências à esquerda. Olha que coisa, cara. Então, é uma pesquisa feita na Inglaterra. Então, por exemplo, o posicionamento da Margaret Thatcher, por exemplo, em relação à defesa da direita, é muito forte. Eles começaram a fazer uma pesquisa e todas as leis inglesas aprovadas em defesa das mulheres foram feitas nos partidos conservadores. Por qual motivo? A questão família. Olha só. A defesa que o cara faz da família é muito mais forte nessa área. A gente acabou de receber aqui uma mensagem do nosso amigo, o Maximiliano Melo, que é nosso brother lá do condomínio, o Max. Ele está assistindo ao programa e ele falou assim, ó, sobre os projetos do Nicolas na área de educação, em Minas Gerais teve um que deveria levar para o Brasil todo. Um projeto de educação financeira que ajudaria muito todas as pessoas. Eu acho que já passou do momento de nós começarmos a incluir educação financeira no currículo escolar. Só que educação financeira de verdade, não um projeto de vida, tipo tem na escola do Gustavo. Tem as duas matérias, educação financeira e projeto de vida. E você tem as duas? E o que vocês veem em educação financeira? Finanças, aprendendo sobre o Ford, aí tem o Taylor. Fordismo, Taylorismo. Não, mas você tá vendo? Não é educação financeira. Isso é a história da Revolução Industrial. Não é? Aprender sobre Taylorismo e Fordismo não é educação É financeira. interessante para você aprender sistema produtivo. É interessante com relação a isso. Não é? É. Mas Aí- o que detalhe é o seguinte, Pablo. Aí, Max, um grande abraço para você. Mas o que grande detalhe que existe é o seguinte, para que você tenha essa ensino de formação financeira, você vai ter que ter um professor que tenha formação para isso. Claro. Num sistema educacional podre igual o nosso, podre, com um sistema político corrupto igual o nosso, não vai sair nunca. Mas vocês não viram, acho que foi ontem, o vídeo que saiu de um pessoal na Universidade X recebendo os calouros pelados? Mas sabe detalhe do nu, onde é que vem? Aí vamos detalhe. Aí Vamos lá. questão da história. Vai lá. Quando você fala o nu é ofensivo no leste europeu. Na Idade Média havia um senhor feudal, não vou me lembrar o nome dele, mas lembro o nome da esposa, Lady Godiva. E ela simplesmente queria proteger um servo. E o servo foi punido pelo marido. E ela dizia, se você tornar a punir os nossos servos, eu não tenho como brigar com você, que é meu marido, mas eu posso ofender você descendo o centro da nossa vila sem roupa. E o marido teria dito, você passará a maior vergonha da sua vida. E ela realmente desceu, ela avisou, eu vou descer domingo, 3 horas da tarde, pelada aqui na rua. E aí o cara mandou todos os servos estarem postados para ver a mulher dele descer sem roupa. E quando ela apontou com o cavalo, todos ficaram de costas. E ela desceu nua pela rua e ninguém viu. A nudez passou a ser ofensiva para quem vê no leste europeu. Quando você vê o futebol inglês, um cara corre pelado pelo campo, você não vê ninguém gritar. Eles ficam em silêncio. E a câmera em nenhum momento mostra. Quando o cara é pego e eles colocam roupa, a torcida se manifesta. A nudez é ofensiva para quem vê. A Ucrânia, o movimento feminista ucraniano, desde 2004, e o russo, as mulheres saem na rua sem roupa. Por que elas saem sem roupa? Para ofender aquele que o vê. Então, quando você tira a roupa para ofender aquele que vê, é diferente do que eles fazem na universidade. Não é uma ofensa que eles estão tentando fazer. Percebeu que é uma conotação completamente diferente. Então, aquela ofensa que eles querem fazer é uma ofensa destinada a quem? A uma estrutura familiar, uma estrutura... moralismo. Um moralismo que não tem nada a ver com a noção de nudez que você tem nos movimentos europeus. Esse que é o detalhe. Então, o cara tem um fim
Ele acha que aquele fim é o correto, e não é por aí. Então, imagina só, um monte de calouro chegando, todo mundo pelado. E aí? Percebeu que é uma coisa sem fundamentação, cara. E você começa a conversar com as pessoas que defendem, é o troço mais maluco do mundo, é uma falácia. Ele fala, mas não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque ele está fazendo por fazer, é diferente. Fazer por fazer é fácil. É para escandalizar, né? Mas escandalizar quem? Percebeu que você não tem a quem escandalizar? E se você não dá bola, é o que acontece normalmente no futebol europeu. Eles não mostram, para quê? Porque não fica uma coisa muito rotineira. E a torcida não se manifesta. Mas aqui a gente manifesta, né? Essa é a questão. Essa é a questão. O brasileiro é um cara do mundo que faz piada com ele mesmo, rapaz. Ele transforma ele mesmo em palhaço mundial. Essa é que é a estrutura. Ele não tem nenhuma formação de patriotismo ou de sentimento nacional, não tem. Por quê? Porque a nossa ditadura civil-militar transformou o patriotismo, o civismo brasileiro em algo jacu. Então, como ele é jacu, mas é verdade. Você fez uma ótima análise. Ele agora. é jacu. E como ele é jacu, não precisa acreditar em mim. Próxima vez que você começar a discutir com alguém, conversar com alguém, você quer acabar com a discussão, olhe bem sério para a pessoa, sério, no olho dela e diga, nossa, mas como você é jacu, não. Ele não tem resposta para você. Que o medo do brasileiro é ser taxado de jacu. A única campanha mundial contra o cigarro que deu certo, sem nenhuma proibição, foi no Brasil, com cartazes que eles colocavam em bancos, mostrando como era jacu e feio fumar. E foi proibido depois para não atrapalhar a indústria do cigarro. Mas você se lembra de uma propaganda que havia no Brasil contra o consumo de maconha? Que havia um rapaz mascando chiclete de boca aberta e aquele brinco com tipo uma correntinha. E aí o cara puxava e a hora que puxava dava um barulho de descarga. E falava, maconha mata de vergonha. O jacu. O brasileiro tem ojeriza a ser jacu. Quer acabar com a discussão? Faça isso, Pablo. Chame a pessoa de jacu. Ela acaba, ela não tem argumento. Então é esse que é o detalhe. É uma campanha nossa. As campanhas brasileiras da ditadura civil-militar eram campanhas ufanistas. Brasil, ame ou deixo. O sol do meu Brasil, o céu do meu Brasil de madrugada tem mais estrelas. Era um troço muito jacu, era muito chato. Então aquilo ali embutiu no brasileiro. Então essa imagem de que é jacu é até hoje. E você não consegue tirar, porque o pai dele, o avô dele, ensinou para o filho, para o neto dele, que é jacu essa campanha. Por isso que é difícil o civismo no Brasil. Nos Estados Unidos, você encontrar um pai, uma mãe, um filho andando para a rua, se tocar o nacional, ele para ouvir. Ele para ouvir. Esse é um detalhe interessante, que o cara não para ouvir nem em cerimônias oficiais. O vagabundo não para ouvir. É verdade. Ele continua conversando. No Congresso Nacional, os nossos vagabundos, que tem lá, que não cansa de chamar de vagabundo, aquela corja que tem lá dentro, eles não param para ouvir. E aí o cara vai na tribuna fazer discurso, é um bando de palhaço. Olha essa aqui, ó. O 123 mandou para nós. De Oliveira 4. Boa tarde, pessoal. Sou aluno do Oli. Opa! Sobre a legalização da maconha, isso traria mais benefícios ou não? Depende para o usuário, talvez. Nós estamos na dúvida com relação à quantidade, né? Pelo número inicial de 60 gramas, isso dá praticamente 3 maços de cigarro. Um maço de cigarro... Quem fuma? Ninguém fuma aqui, né? Will, vê se aparece um maço de cigarro, quanto pesa o cigarro. Acho que é 25 a 16... puta merda. É 25 a 16 gramas. Vamos imaginar que seja 25 gramas um maço. Então, se ele pesar 25 gramas, seriam praticamente 60 cigarros. Não é tráfico 60? O maço tem 16 gramas. Então, se for 60 gramas, dá 3 maços de cigarro, ainda sobra um troquinho ainda. Quando eu vi, bastante, né? quando eu vi isso, eu vi muita gente discutindo a respeito da ideia de que pouca gente tinha noção sobre densidade, porque não daria 60 e não sei o que lá. Na minha opinião, enviesada e ignorante, tá? Não existe uma quantidade limite ou positiva para isso. Porque vamos imaginar que a quantidade seja essa e eu seja o dono da boca.
O que eu vou fazer com o pessoal que é meu vaporzinho agora? Leva na quantidade Leva na quantidade. da lei. O brasileiro não age sempre dentro do limite da lei. Tem o radar, 80 por hora, ele vem a 150, passa a 70 por hora. E vai a 150 de novo. Esse é o brasileiro. Ele vai agir dentro da lei e vai continuar vendendo do mesmo jeito. Que errasse na densidade, não seja 60 cigarros, seja 20. Que seja 10. Ainda assim. O cara vai agir dentro da lei. É esse que é o detalhe interessante. Ou seja, você está, nesse caso, facilitando a vida do traficante. E a minha pergunta é sempre a mesma. Sempre eu faço essa pergunta. Quem irá produzir? Porque o problema maior da questão da legalização é quem vai produzir. A Holanda é liberada, mas o tráfico não continua sendo crime. Porque não há quantidade suficiente. Nossos países vizinhos que liberaram, o tráfico não parou. Porque não há quantidade suficiente. Claro. Quem vai produzir? Então o avô vai deixar de plantar milho, vai plantar maconha? Vai chegar, reunir a família no domingo e dizer, olha, você vê o maconhal do vô, como é que tá a coisa mais linda do mundo, dá vontade de fumar esse maconhal. O Brasil não proibiu o cigarro. Não. E mesmo assim você tem cigarreiro. Claro que aqui tem. E não é e detalhe, o Brasil diminuiu assustadoramente o número de fumantes, caiu de 13% para 9,5% agora. De fumantes. O Brasil continua importando cigarro contrabandeado e tem cigarro contrabandeado aqui. Agora, por que ele não parou com a produção total de cigarro? Porque ele não tem o que fazer com as pessoas que produzem fumo, quem produz tabaco. Porque o tabaco é extremamente lucrativo em propriedades de 1.000, 2.000 metros quadrados. Então, as propriedades são pequenas, em áreas de morro, não dá para criar boi, não dá para plantar, mas ele dá o tabaco. E ele é altamente lucrativo. Então, a família de agricultura familiar, ele consegue viver e bem. Não vive no luxo, evidentemente, mas ele vive bem com 1.000 metros, 2.000 metros quadrados. Então, se você vai tirar esse cara, não, você não vai produzir mais tabaco. Ele vai produzir o quê? Aí deveriam entrar essas cooperativas para fazer o cara produzir o ovo, a galinha, o porco, mas é toda uma estrutura que você tem atrás, não é Exatamente. Só proibir. É como tirar a criança do lixão, vamos tirar a criança do aterro sanitário. O projeto foi implantado em 98, a primeira criança saiu em 2006, o primeiro lixão que não tinha criança trabalhando foi em 2006, 8 anos depois na cidade de Laje, Santa Catarina. 8 anos para tirar as crianças do lixão. Por qual motivo? A família depende do trabalho dela. Então não é uma coisa tão simplória assim, cara. Então os caras pensam, não, vamos proibir, sim, mas e a família que vive em função disso? Existe todo um aparato atrás disso. E eu pergunto, quem vai produzir essa maconha? Não, e outra coisa, o que se está discutindo aqui, que a meu ver é ridículo, e o Max falou a mesma coisa, que ele acha ridículo, é você ter a Suprema Corte do país discutindo o uso recreativo da maconha. Que não é dela, não é uso função medicinal. Dela. Mas não é função do STF Entendeu? fazer isso, Não é uso medicinal. Não é um medicamento que possui canabidiol, não. Não é isso. Então, não é uma questão de saúde pública. Não, é o uso recreativo da maconha. Ou seja, é literalmente discutir até que ponto o cara é só maconheiro, até que ponto ele é traficante. Então, mas isso não seria uma função do Congresso Nacional discutir? Sim, só que daí tem aquela ideia de que se o Congresso se omite, o STF pode agir. Mas não é assim, né, cara? Não é desse jeito. Não deveria ser em toda a matéria, né? Não é assim não, cara. Isso aí, não deveria ser em toda a matéria. Mas essa é uma matéria que é mais uma matéria que é tributária do quê? Dos progressistas. Dos progressistas. Mas aí eu vejo assim, se o nosso É Congresso... engraçado eu falar os progressistas, né? Louco, né? Agora eu digo assim, se nosso Congresso não fosse tão inoperante como ele é, que ele é inoperante, cara. Nosso Congresso é inútil. Podia fechar o Congresso Nacional. Ele é inútil, cara. Não serve para nada. Se você colocar dinheiro na porta, assim, você vai selecionando quem entra. E os que tem ali, que ficam fazendo discurso, é ativismo político. Esse, Nicolas, é ativismo político. Se ele, por exemplo, entrar numa votação hoje, digamos, para suspensão de mandato, ele não tem parceiro, porque ele só faz ativismo político, ele dá tiro para tudo quanto é lado. Louvado seja Nossa Senhora, até que enfim, né, cara? Existe um troço chamado cabo, não sei se já viu, você conecta assim, puxa. Agora eu nem quero ler mais. Olha aqui, ó. E a vantagem que nós temos hoje, nós estamos em 2 hoje. É verdade. Não, eu tô só ouvindo, porque tá bonito de ver. Ó, outra coisa, existe de fato algum projeto de regulamentação
das mídias no Brasil. Quando o Lula assumiu, vi algumas coisas sobre isso, mas acho que seria semelhante à censura. Eu não entendo o que ele quis dizer em relação à regulamentação das mídias, tá? Porque quando a gente fala de mídia, o termo é muito abrangente. Mas pense de uma forma abrangente que você vai chegar na mesma conclusão que ele está querendo aqui. Sim. O termo é muito abrangente. Então, se nós formos falar de mídias sociais, por exemplo, né? Mídia de banda televisiva ou de radiodifusão, certo? O que significa regulamentação? Aí a gente tem que saber também qual é o termo que está sendo usado. Regulamentação no sentido de ditar um regramento, porque já existe lei para isso, né? Já existe lei. Agora, regulamentação no sentido de permitir algumas coisas e proibir outras, se for nesse sentido, aí você tem razão na ideia de dizer que pode ser algo semelhante à censura. Mas eu gostaria muito de que a gente pensasse, principalmente em relação à internet no Brasil e tudo que acontece no mundo digital, que hoje, por mais que as pessoas achem que não, isso é uma terra de ninguém. Tá? Hoje a internet ainda é uma terra de ninguém. Você não tem uma legislação clara e franca sobre o que acontece na internet. Pablo, Você não tem. Você tem 2 documentos, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet. Aí agora, olha que coisa louca. Agora, por alguma razão, meio que estão colocando uma pressão no Congresso para ver se eles conseguem votar um projeto de lei para regulamentação da inteligência artificial. Tanto que a gente está vendo aí o projeto de lei das IAs. Cara, esses malucos que estão ali, né, que, enfim, a gente sabe bem qual é a formação deles, não tem o menor conhecimento a respeito da IA. Você sabe qual é a grande... Você sabe qual é a grande questão deles em relação à inteligência artificial? Eles querem regulamentar antes que alguém comece a usar isso nas eleições. É a única preocupação deles. Só. Mexeu com eleição, mexeu com a capacidade de... É só isso. É só isso, não é outra coisa. Então nós estamos hoje num vácuo legislativo sobre mídia social e tudo mais, que a gente vive numa terra de ninguém. E eu digo assim, qualquer tipo de regulamentação que você fizer, além do que nós temos hoje, é censura. Não tem. O rádio é assim, você pode falar o que você quiser. Nós 3 aqui, podemos falar o que a gente quiser. Isso aí vai ser propagado, sabe-se lá onde. O jornal é assim, a televisão é assim, os comentaristas que os nossos telejornais fazem aí, cada um fala a bobagem que quiser, falam coisas erradas às vezes. E aí, esse não é problema? O problema de controlar a mídia, eu continuo insistindo. Eles querem controlar as mídias sociais por um único motivo. Você que está em stand-by, querido, o que você viu na televisão semana passada? Semana passada? Canais abertos, não TV paga, canais abertos. Não vi. Não viu? O que você viu? Eu não vi, não vejo viu. canal Carlão, aberto. você viu o que, Carlão? Oi? Na semana passada você viu o que na TV aberta? Pior que eu não assisto também. Nada. Will tá em stand-by, nada. Eu não lembro o nome dele. Gustavo. Gustavão, nada, muito bem. Percebeu? O jovem não está lá. Na televisão está velho. E velho não muda nada, velho não faz revolução. Velho vai fazer revolução de andador? Né? Velho de andador, velho de cadeira de roda, velho de bengala. Velho não faz revolução. Quem está na TV é velho. Onde é que está o jovem? Nas redes sociais. É lá que eu tenho que controlar. Se eu controlar a rede social, eu controlo esse jovem. Por isso que eu digo, a censura é escandalosa o que eles estão caminhando para fazer. Porque eles querem censurar o jovem. Começaram a se preocupar com isso em que ano? 2010, com a Primavera Árabe. O mundo árabe todinho e o norte da África todinho censura em todas as redes sociais, em todas as mídias. Televisão, rádio, jornal, tudo era censurado. A internet não. A mídia entrou na internet, aí o que aconteceu? Montaram uma primavera árabe em quase todos os países do Oriente Médio e Norte da África. Só pela internet.
Os governos atinaram o quê? Opa, é lá que eu tenho que guardar. Se eu não guardar lá, eu não controlo mais o jovem. A preocupação é só essa, não tem mais nada. Também acho que qualquer regulamentação da mídia... É censura. É censura. Acabou. É um direito seu ver, pensar e falar qualquer coisa. É crime, responderá por isso. Responda pelo crime. Pronto, acabou. Falar é um direito seu. O direito de ser opinião. Isso Meu é fato. Deus. Quantas vezes nós já divergimos de ideias aqui, divergimos de coisas simples, de coisas mais complexas, e acabou, é um direito nosso divergir. Não pode, não deve Não pode existir. dizer. Não pode Eu não lembro a existir. música agora, aquela que fala Taube Revolve. Eu não sempre... Quem cantava? Qual? Taube Revolve, aquele samba nosso, sempre esqueço. Talba de Tira o Álvaro? Tio Álvaro. É. Essa música foi censurada no Brasil e a justificativa do censor de mau gosto. Isso aí. É sempre subjetivo. Pronto. É sempre De mau subjetivo. gosto. E não é um clássico da nossa música? E ela foi considerada de mau gosto. Então eu digo assim, qualquer coisa que alguém quiser controlar, Pablo, não tem outra justificativa. É só censura. E eles querem as mídias sociais por quê? Porque lá está o jovem. O velho não está lá. Ele nem tem... Ele não... como é que eu posso dizer? A inclusão digital não fez chegar lá. É pronto. Ainda. Acabou. Acabou, não tem o que discutir, Pablo. Então é lá que eu tenho que pegar, é a única ponte, é a única parte que sobrou hoje onde o jovem está. Você vê, nós estamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 comigo. E não sou o jovem da jogada, hein? Mas eu também não vi TV aberta. Eu não vi TV aberta, eu não vejo, não sei há quanto tempo mais eu não vejo. Se você pergunta em sala de aula, quem viu TV, eu faço isso que eu dou aula do assunto. Quem viu TV essa semana? Às vezes um levanta a mão. Numa sala, às vezes, de 200 alunos. Olha que coisa engraçada. O meu filho, isso deve acontecer com a tua menina também, Tessaro. Meu filho não sabe o que é intervalo comercial. Não, eu também não. Eu lembro que esses tempos a gente estava assistindo alguma coisa no YouTube e aí passou uma propaganda, né? E você pode pular a propaganda no YouTube. E ele com o controlinho aqui, pum, pulou a propaganda. Eu falei, filho, você sabia que quando o papai era criança, a gente assistia televisão, tinha uma coisa chamada intervalo comercial? Dele, o que era? Foi assim, ficava passando propaganda assim, entre uma parte e outra do programa que você queria assistir, e durava 3 minutos. Ele, eu não acredito. Tudo isso? Tudo isso? Falei, sim, filho, tudo isso, porque hoje a propaganda no YouTube dura até 30 segundos. TV também. De 15 a 30. Então, mas aí cada spot, né? De propaganda. No caso, o intervalo comercial total dura 3 minutos. Sim. Cara, é uma coisa louca. A geração dele não sabe o que é o intervalo comercial. Adianta censurar a TV para o teu filho? Para ele não vai fazer a menor diferença. O que os governos estão preocupados? Com as mídias sociais. E são governos o quê? Ditatoriais ou governos de extrema esquerda ou de extrema direita? Os extremos querem censurar. Os extremos estão preocupados com isso. Eles dizem, não, todos os países desenvolvidos têm regulamentação. Tem nada. Eles têm o quê? Eles têm uma regra básica que serve para todo mundo. É um direito seu falar. Responda por isso. O Paulo Góes entrou aqui e falou, antes o Bo Zedong mandou, Pablo, o nome disso é fascismo. Calar seus adversários. Certa feita vi uma frase que dizia, os fascistas do futuro chamarão seus inimigos de fascistas. Boa. Legal, muito boa, cara. O Zedong foi em cima do pedido. Eu acho essa palavra, aquele tipo de palavra assim que é tão vilipendiado que perde o sentido. Ela acaba com qualquer discussão. Exatamente. Eu não sei se chama-se efeito Dilson, não lembro agora. Tem um nome para isso aí. Você quer acabar com qualquer discussão, diga que o outro é fascista. Diga que o outro é fascista. Acaba com qualquer discussão. O Paulo Góes mandou boa tarde e falou aqui, um estudo publicado há 2 anos no The American Journal of Psychiatry relacionou o uso da cannabis a longo prazo com o declínio do QI. Menor velocidade de aprendizagem e problemas de memória e atenção. Contudo, ainda há um discurso de que a erva não faz mal. Complicado liberar mais uma droga, mas o cigarro e o álcool, que também fazem mal, são liberados desde sempre. Eu só poria aspas no desde sempre. E aí um dos vocês falou, mas cigarro e álcool são só liberados pois o governo lucra com isso. Eu não acho que também tenha sido liberado desde sempre, né? Mas, veja,
toda vez que você vai discutir essas questões de saúde associando a maconha, você vai ter aquelas pessoas que são militantes da erva, que vão dizer que e não é isso, que é a pessoa que fuma maconha mais tranquila, né? E enfim. E aí eles também falam que, mas veja bem, o açúcar também é uma droga, também causa dependência. Pois é. Mas você não vê, por exemplo, uma pessoa pulando do açúcar para cocaína. Né? Ou uma pessoa vendendo coisa em casa para comprar donuts. Exatamente. Né? Você não vê isso. Eu, como linguista cognitivo, eu endosso isso que ele falou do Jornal Americano de Psiquiatria. Por quê? Porque a maconha não aumenta a velocidade das sinapses. E ela ainda pode destruir as conexões sinápticas. Ou seja, o seu QI diminui a longo prazo com a utilização. Sim. Então, dessa história de que não, porque não faz mal, porque é natural, cara, se tem uma coisa atualmente que também já não é mais natural, é a maconha. Sintético já. É só você observar a quantidade de THC que eles acrescentam. Né? Você já teve a maconha com 7% THC, hoje você chega a 35%. Mudada geneticamente hoje, né? Exatamente. Como Então, a cocaína também. outra coisa, o Brasil, isso aqui também me faz pensar que às vezes a galera que está lá no STF de vez em quando está morando numa bolha. Porque assim, o Brasil já gasta um rio de dinheiro com propagandas contra o tabaco. Você tem um gasto enorme, né, de propagandas institucionais para que as pessoas parem de fumar. Você tem um gasto gigante do SUS com as pessoas que têm câncer induzido por tabagismo. E aí querem discutir a liberação da maconha recreativa. Mas a maconha o cara não enfia na bunda, ele fuma. Também. E detalhe, ele esquece, e às vezes o cara esquece que já é proibido de fumar em todo lugar. Já é proibido de fumar em todo lugar. E digo assim, se por exemplo um de nós fumássemos aqui, acendêssemos um cigarro aqui, nesse momento, vocês iriam reclamar se eu fumasse ou se ele fumasse. Cobertamente, não, acende aqui não. Ó. Concorda comigo? Você vai ficar impregnado. Você não pode fumar em ambiente fechado, você não pode fumar embaixo de marquise. Então já existe uma série de restrições em relação a isso, entendeu? A questão da quantidade, do usuário não ser preso, isso já existe isso, né? O usuário por si só não vai preso. Por qual motivo? Porque ele é usuário. Agora eles estão tentando, não sei, vai deixar uma brecha para ficar mais fácil você ter o tráfico em formiguinha. Tudo dá uma brecha, né? Olha essa lei do Uber aí, que vai deixar uma brecha gigantesca para você ter um problema relacionado ao salário mínimo. Ué. E aí? Mas engraçado é que saiu neste ano, né? E sim. Essa lei. E quem fez Quem fez? Você entendeu? Foi o Congresso quem votou? Aí que eu digo, quem tem a função de legislar hoje no Brasil não está fazendo isso. Aí eu volto a insistir sempre. Até o Tessaro sempre fica muito puto comigo, dizendo, você não acredita no nosso político, mas não acredito mesmo. Eu não acredito. Por quê? Porque quando começam a se mexer, liberam a verba, acabou tudo. Fica todo mundo quieto. Ninguém fala mais nada. Cara, que isso, rapaz? Que isso? Nós estamos tendo ordem de prisão para indivíduos parlamentares. A lei diz que o parlamento, só o parlamento aprova a prisão de um parlamentar. Sim. E o cara está sendo preso, o parlamento está quieto. Está quieto. A Sandra... Não, mas você viu sobre o parlamento, para você ver a diferença. O Espírito Santo, você viu no Espírito Santo lá o major que foi solicitada a prisão dele por descumprir ordens também do Xandão. Foi a Polícia Federal prender lá a política estadual não deixou, falou não. Tem regra, não tem? Tem regra. Tem regra?
Não aceitamos a prisão. Acabou. Voltou pro Xandão, o Xandão liberou o cara. Mas é Seguiu regra. a regra. A regra é essa. Eu digo assim, a regra é essa. Nós estamos passando por cima de tudo. Vê lá, Pablo. A Sandra. A Sandra falou, vamos falar do vape, que é proibido e o Pablo fuma. Você tá me vendo fumar? Mas ele fuma. Ah, não, eu parei. Ah, que bom, cara. Eu Olha parei. aí, ó. E aí digo uma coisa, ó. E eu falava sem parar, hein, Pablo? Pra você parar. Eu parei, assim, olha que coisa engraçada, olha por que eu parei. Muita gente falava pra mim, né? Tem que parar, não sei o quê, porque faz mal. Um amigo meu que é pesquisador também vivia falando isso, mas eu não dava bola. Aí por que eu parei? Porque um dia eu tava parado com o meu vape na mão e eu fiz uma conta, cara. A conta que eu fiz foi a seguinte: eu dei mais puxadas no vapor, no intervalo de tempo, eu dei mais puxadas no vapor do que eu estava respirando ar normal. Aí Então, quando isso aconteceu, eu falei, cara, eu vou me matar fazendo isso aqui. Vai mesmo. Porque era como se eu tivesse colocado um tubo naquele treco e ficasse respirando aquilo o tempo Só aquilo todo. ali. Aí eu falei, não, vou parar. Larguei mão e deixei quieto. Não é fácil parar por causa do costume, né? O hábito. É o hábito ali. Mas, enfim, parei. E, pessoal, eu queria trazer um assunto aqui que o Oli vai gostar bastante. E o que você Fecharam o achou- Congresso. Não. E o que você achou dos generais e almirantes agora revelados pelo Alexandre de Moraes, que abriu, né? Tirou o sigilo do processo em que o chefe do Exército e o chefe da Aeronáutica, ambos falaram que o Bolsonaro levou a eles um documento que implementaria GLO, Estado de Sítio, Estado de Defesa, qualquer coisa do gênero, e que o chefe do Exército falou assim: eu não quero nem ver se for isso que você está nos falando, porque senão eu terei que te prender, Bolsonaro. Você viu isso essa semana? Eu vi. Para mim, como um eleitor do Bolsonaro, para mim isso foi agora, nesse momento, não há mais defesa. E quando você fica no discurso entre os seus, ali, fala, vamos fazer, ali entre os políticos, mas quando você envolve a força, que é o único que pode de verdade implementar uma ruptura institucional, aí muda o jogo. Quando você está lá entre os bobinhos falando, é uma coisa, mas agora me parece que o batom, agora a marca do batom pegou. Agora é só saber quando. E eu ele vai ser preso. eu também fiquei muito surpreso, não só com esses depoimentos, mas fiquei surpreso se isso se comprovar, né? Porque até então não sei qual é a veracidade disso, mas que parecia que a Carla Zambelli era uma espécie de emissária disso, né? Que ela chegou para um deles e falou: você não vai abandonar o presidente. Sim. Né? Então, como se essa pessoa ainda fosse lá para colocar mais pressão em cima dos que estavam envolvidos. Ainda vejo assim. Vamos ver essa narrativa até onde vai. Inconfirmando, não tem o que discutir. Mas estudando um pouquinho de história, as fundamentações, ninguém prepara golpe de Estado fazendo reunião e contando para todo mundo o que eu estou fazendo. Olha, o que você acha? Olha, o que você acha? Chama o vizinho para ver o que você pensa. Não é assim que funciona. Não é. E digo uma outra coisa para você. Pela liturgia do cargo. Um oficial do Exército dizer que daria ordem de prisão ao presidente caso ele visse alguma coisa? Me conta uma piada em português, cara. A canetada do presidente exonera o cara. É só ele sair dali, cata um troço, exonerou. Vai embora pra casa.
Ele é o chefe do Estado-Maior. Então eu vejo assim, se realmente comprovar, porque até agora tudo vem e vira falácia, tudo vem e acaba no nada. De repente amanhã vem um troço que é uma novidade extrema, e vai. Ou uma novidade extrema, e vamos de novo. Confirmando, não tem o que discutir, cadeia. Mas vamos ver o que vem na sequência. É uma coisa assim que de repente aparece um herói do nada. Olha, eu disse que daria ordem de prisão. Ah, me conte outra, cara. Pare com isso. Você numa reunião, o cara é chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, mas ele que manda na bagaça. Olha, eu darei ordem de prisão se você me mostrar isso. Vá. Você faria isso? Não sei. Que é isso, rapaz? Pare com isso, sozinho, de peito. Tem mais cara ali com um monte de dragão aqui em cima, todo mundo concordando. Eu lhe darei ordem de prisão? Nesse nosso país? Nesse nosso país? Não. Nesse nosso país, não. Pra mim, está acontecendo exatamente a mesma coisa que aconteceu quando o Lula foi preso. Mesma coisa. Mesma bagaça. Você tinha a galera da cúpula que estava em volta dele ali. Todo mundo falando. Aí você tem o seguinte, ó. Ou você fala o que a gente precisa ouvir, ou você tá lascado também. Que opção o cara tem? Eu vou falar. Eu vou falar. E, na minha opinião, o que tá acontecendo a mesma coisa. Concordo contigo. Aquela época que você pegou toda a alta cúpula do PT, todo mundo roendo corda, e depois acabou no nada. O cara foi lá, pagou os 518 dias dele, acertaram para sair, e aí ficou todo mundo do mesmo tamanho. Aí as penas foram sumindo, e o mundo tá cor-de-rosa. É a mesma coisa, cara. A mesma coisa. É exato, só que não tinha o que envolvido? Militares. Tinha a alta cúpula do partido. É esse que era a alta cúpula do partido. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acredito que tenha hoje muita gente da direita envolvida na tentativa de prisão do Bolsonaro. Por quê? Porque a direita ganhou novamente espaço no Brasil. Só que ganhou espaço com um cara que era um doidivanas, que é o Bolsonaro. Então, hoje eles precisam de uma nova liderança que não seja uma liderança porra louca desse jeito. Então, eles precisam de alguém, só que a única forma de você tirar o Bolsonaro da jogada é você colocá-lo na cadeia. Mas corre-se o risco de você ter o quê? Transforma o cara em herói. Você transforma o cara em herói. E se você transformar o cara em herói, de dentro da cadeia ele faz a campanha dele. Ah, sim. De dentro da cadeia ele faz a campanha dele. A mulher dele pode ser candidata? Pode. Os filhos não. Mas a mulher pode. A mulher dele fez um discurso recentemente. O Lula fez campanha de dentro da cadeia. Pronto. Com seus porta-vozes. E eu falei com ele ontem, e ele disse, bom dia, presidente, bom dia, você acha que não vai ter? Bom dia, presidente, a mesma coisa, cara, a mesma coisa. Lá de dentro ele faz campanha, você acha que eles não estão pensando nisso hoje? Ele solto, ele preso. Qual dos dois é preso? Essa conta. Ele preso é um cabo eleitoral mais forte do que ele solto. Então, eu acho que essa é a conta. Porque ele solto hoje, com esse monte de censura que nós estamos fazendo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, você consegue calá-lo de uma maneira muito mais simples do que ele lá dentro. É isso aí. Então, veja, o mesmo discurso que foi feito na época dos parceiros do Lula, a mesma coisa está sendo agora. Mas, olha, eu duvido, numa mesa com um dragão, todo mundo sentado, dragonado, todo mundo vestido, o cara na cabeceira ele está na cabeceira da mesa, ele não está sentado do teu lado, ele está na cabeceira da mesa. Você virar para ele e falar assim, olha, eu te prendo se eu ler isso, mas aqui, jacaré, comigo falou uma coisa dessa, rapaz, vai chupar um canavial de rola, meu, qual é? Não vem, não. Não vem, mas tem que ter culhão, cara. Pô. Você acha que os colegas dele vão virar pra ele e bater na perna? Cala a boca, rapaz, cala a boca, você vai sair daqui preso, bicho. É só ele virar pra leva esse cara embora daqui. Lê lá, tem mais coisa lá. Vamos lá. Você tava lá no 1, 2, 3, lá em cima. Não, a Sandra falou o seguinte, ó. Do teu vape? Ela falou assim, ó, já vi inúmeras vezes, então vamos parar de moralismo. É verdade. É isso aí. É isso aí. Que mais? O Bo Zedong mandou pra nós. Pablo, eu larguei o cigarro exatamente assim, ou seja, por conta própria, e não adianta tirar o cigarro da mão da pessoa se ela não quer mudança. É isso mesmo.
Ele disse: minha opinião, nunca haverá uma social-democracia com o PT no jogo. Nunca haverá uma verdadeira direita conservadora com o Bolsonaro no jogo. Tem razão. Tem razão. Como um ex-eleitor do Bolsonaro, aí, ó. Você vê? Até o cara que votou nele sabe disso. Claro que sabe. Ele tem noção disso aqui, né? É uma coisa curiosa, porque existem teóricos da direita que são brilhantes, cara. Só que o problema é você ter um teórico brilhante e o cara que está exercendo lá. Mas como a teoria da esquerda é fantástica. Exato, é o mesmo A caso. teoria marxista, ela é fabulosa, a teoria do cara. Agora, quando você dá na mão de um Zé Goiaba, bicho, para ele fazer, aí cagou. É lógico. Daí o cara vira ditadura, e aí não sai mais nada. Entrou na ditadura, não sai mais nada. Aí sai a minha opinião e as erradas, aí não tem o que fazer. O Bo Zedong falou: 3 youtubers de direita arrancaram tranquilamente mais de 3 milhões de votos do Bolsonaro. Esses youtubers ajudaram o Bolsonaro em 2018 e aderiram ao voto nulo em 2022. Bem possível. E a Sandra falou que concorda com você nessa última coisa que você falou aí, que duvida que o cara tenha dado essa... Pablo, mas tem coisa que não me desce, Pablo. Existe a liturgia do cargo, existe um troço chamado hierarquia, Pablo. E o cara que é militar sabe muito melhor do que eu. O cara que dá uma patente maior do que a dele, o cara manda nele. Isso não tem o que discutir. Eu tenho um ex-aluno meu que ele é tenente-coronel. E ele fez o curso de selva. Eles fizeram em, sei lá, acho que 70, passou 11. Ele é um dos 11 que passou. Eles estão só em tenentes-coronéis. A patente maior é dele, porque ele tem um curso de selva, você não tem. A patente é dele. Se o cara tem um mês a mais do que ele, a patente maior é dele. Você acha que é um cara que vai falar pro cara que tá ali, que manda na bagaça toda? É só ele catar um papelzinho branco, assinar, meter o carimbo e entregar, pô, imediato dele. Publicar no Diário Oficial da União, o cara tá exonerado. Oli, mas você não pode esquecer... Mas essa fala se deu depois do segundo turno, ou seja, depois que já havia perdido, que o cara já Você já tinha perdido, mas o cara ainda estava lá. Sim, mas... O cara ainda estava lá. Imagina, eu conheço um cara recentemente, que está na empresa onde eu estava, que o último ato dele foi mandar o cara embora. Eu também, eu entendo. Agora tudo que veja, você tá falando, mas... não se esqueça de que nós estamos no Brasil. E no Brasil, o cara pode chegar e falar assim, ó, o helicóptero estava caindo, eu cheguei pro piloto e falei, calma, eu tô aqui. Deixa comigo. Carlão, saiu tudo. Pablo Marçal fazendo escola. Não é? Aí, cara, cada um fala o que Eu acho que é uma quiser. festa. Por isso que eu digo assim, vamos ver, a mesma narrativa que foi feita na época do Lula, o mesmo caminho. Todo mundo roeu corda na sequência. Ainda na época eu comentei, mas não é possível, cara. Os caras estão junto com ele há décadas. Do nada, os caras começaram a mudar o jogo. Por N motivos, terminados em cifrão. Por N motivos, né? Não tem. Só quero mandar um abraço ali pra... Cadê? Perdi aqui. A Heloísa Pastro Secom. Heloísa Pastro Secom. Um grande beijo pra você, querido. Muito obrigado aí. Então vocês acham que o Bolsonaro seria o melhor candidato preso hoje? Não. Se ele fosse... Não. Ele é o pior oponente para o PT, é ele preso. Não é o melhor candidato. Ele é o melhor oponente para o PT. Melhor cabo eleitoral. É, exatamente. Cabo eleitoral. E é certeza que é isso que o Xandão tá olhando, né? Claro. Senão já teria mandado Mas que prender, dúvida, já tem motivos. Por que não prendeu ainda? Eles estão só ponderando para ver. Que vai ter bom dia, presidente? Claro que vai. É porque é o seguinte, cara, veja bem, você prendê-lo hoje é você fazer o negócio de, que o pessoal chama de matar o refém. Ele tem, hoje o STF tem o refém ainda, que é o seguinte, ó, você cuida do que você está falando. Eu vou te prender. Porque eu vou te prender. Então o cara ainda fica assim. Agora, beleza, Oli. Eu fui lá e te prendi. Você já tá na cadeia. Por que eu vou cuidar o que eu tenho que falar? Tem isso Aí também. que... O assessor dele sai dali e fala o que quiser. Exatamente. Então, se mata o refém, É o jogo, né? se mata o refém, o cara fala o que ele quiser. Volta, né? É o jogo. Por isso que eu digo só, e nesse nosso sistema, com esse congresso que nós temos aí, eu não acredito em absolutamente nada.
Absolutamente nada. Pesado. Porque o jogo é muito pesado, é muito mais embaixo do que nós imaginamos. Existe muito mais coisa por baixo desse pano do que a gente imagina. Essa é uma toalha de mesa extremamente bem bordada que nós não sabemos o que ela está por baixo. Entendeu? Porque é um falatório. E a cada dia vem uma novidade assim que era um troço de outro mundo. É. Umas narrativas muito loucas. Eu lembro, por exemplo, quando saiu aquele dos 51 imóveis, lembra disso? Que um conhecido meu falou assim, tá lá, 51 imóveis pagos à vista. Eu falei, não é à vista, não é à vista, leia o que está escrito na sua escritura, em moeda corrente. Ele falou, como assim? Vai lá e lê na sua escritura, em moeda corrente, se é dinheiro vivo é em espécie. Toda a escritura está escrito em moeda corrente, para saber que é a moeda do dia. Ah, não, 51 imóveis, quer dizer, o cara não quer escutar. E não que ele esteja certo. Sim, sim. Não que ele esteja certo. Mas o que eu quero dizer para você é assim, hoje é uma falácia atrás da outra. Então a gente não sabe até quando dessa conversa desse cara vai ficar aí. Eu ainda sou muito reticente naquilo que eu disse para você. Eu não acredito que o nego dá uma peitada dessa, não. Na minha opinião, não há verdades, há Não há versões. verdade, há versões. É a falácia, o falatório, cada um fala o que quiser. São versões que você tem. Vamos ver qual é a próxima. Ó, o Luiz Henrique, ele disse, boa tarde, prazer quase sexual poder deslumbrar desse programa. Senhora. Por gentileza, algum dos senhores já acompanharam o Nando Moura? Já. Não. Eu sei quem é. Eu Ele sei é quem é, um mas não youtuber, acompanho, não. ele é um youtuber que já falou sobre praticamente todos os lados da política, um cara bastante polêmico e, enfim, produz vídeo todo dia e já tem seus milhões de seguidores aí. Mas é um cara bem controverso, sim. Entendi, não conheço. Não, eu já ouvi falar, mas não posso dizer para você nem A nem B. Aí eu estaria emitindo uma falácia. Assim. Ó, o Bolzedong falou, professor Ali, conta pra nós como foi viver a ditadura? Eu vejo muitas críticas e muitos amores pela ditadura. Eu acho o senhor um questionador. Gostaria de saber como foi viver essa época. Isso é uma boa, bela pergunta. Eu fui proibido de entrar na escola que eu trabalhava. Fui barrado pela Polícia Militar. Fui na Polícia Federal para explicar o porquê que eu havia comprado um jornal. Um jornal? Um jornal, que era um jornal Pasquim. O Pasquim, pelo Ziraldo, em fio. E o jornal tinha a lista de brasileiros que tinham dinheiro na Suíça. E eu comprava em Londrina. Para Londrina eu vinha 6 jornais. Um vinha para mim, mais 2 professores de uma outra escola lá, que não quero falar o nome que existe até hoje, vai na questão que é propaganda, e mais 4 da universidade. Então, e quando eu comprava para ir trabalhar. E eu comprei, quando eu estava saindo, encostou a viatura, que era a veraneio da Polícia Federal. E eu fui trabalhar. Estou lá dando aula, olhei pela janela, vi a viatura chegando, deu confusão. Passei o resto do dia na Polícia Federal explicando por que eu comprei o jornal, que tinha aquela lista. Só que a gente tinha feito xerox, já tive que devolver o jornal, mas eu já fui proibido de entrar em escola. Por isso que eu sou contra todo e qualquer tipo de censura. Na época, o Hélio Duque fez uma palestra no Colégio Marista de Londrina, ele só não saiu preso porque ele saiu pela porta dos fundos, censurando o nosso Congresso Nacional. Por isso que eu digo, o nosso Congresso, ele continua sendo corrupto como sempre foi. Então, qualquer tipo de controle que você tem, controlar a opinião, isso é um absurdo. Um absurdo você ter controle de opinião, o direito seu falar, cara, o direito seu pensar. Então, você ir numa Polícia Federal explicar o porquê que você comprou um jornal, eu parei na época da aula da História do Brasil exatamente em função disso, porque eu não podia falar. E eu virei para a escola onde eu trabalhava, então só vou dar aula de História Geral. E não dei mais aula de História do Brasil. Na História do Brasil, eu não podia falar. Eu fui censurado por poder falar do projeto Jari, um projeto do Daniel Ludovic, americano, que resolveu montar uma cidade no Brasil, montar um país separado do resto. Sim. E eu fazia severas críticas a isso, também não podia falar. Por quê? Porque eu ia contra o staff político nosso. O meu sogro perdeu um colega na época da ditadura. Meu sogro também é professor, só que ele é professor de matemática. E o relato foi de que na escola em que eles estavam lecionando, o colega dele lecionava dentro da sala, chegaram 2 militares e disseram: professor, o senhor interrompa a aula agora e venha conosco, a gente precisa conversar.
Nunca mais Nunca apareceu. mais viu, né? Então, veja, agora imagina você chegar numa escola para trabalhar, a polícia militar cercar a escola. Então, é por isso que eu digo, não tem porquê. E para muitas pessoas que trabalhavam, por exemplo, vamos imaginar, quem trabalhava só, não tinha envolvimento nenhum com política, eles acharam a ditadura civil-militar muito boa, porque os financiamentos tinham juro baixo, o controle da inflação era muito grande, mesmo sendo falsificado aquele controle de inflação, mas o juro era baixo em função disso, os financiamentos via governo federal saíam. Então, para aquele, por exemplo, que tinha um caminhão, para aquele cara que era autônomo, que estava só no trabalho, a ditadura para ele ele não viu passar. Ele não viu passar. Porque ele não era um cara que frequentava o cinema, ele não estava no teatro, não estava fazendo música. Então, ele não estava vivendo aquele meio turbulento cultural que se vivia. Então, para ele não mudava nada. Foi a discussão que eu tive com meu pai sobre isso. Porque meu pai viveu, né? E para ele não mudou nada. E ele fala, para mim não fazia diferença nenhuma. Ele disse para você o que eu só trabalhava. Exatamente. E daí foi o que eu falei para ele, porque meu pai trabalhava numa transportadora nessa época. Aí eu falei, pai, veja, a ditadura não ia vir atrás de você, porque você não era importante para eles. Você não estava numa posição subversiva. Eu falei, sabe atrás de quem eles iriam? Eles iam atrás de mim, porque eu sou professor e o professor é o indivíduo que tem potencial subversivo. O professor era um cara que ia ficar sob vigilância constante. Por isso que o Estado hoje quer as mídias sociais. Porque na época era o jornal. A fonte de informação que eu tinha era o Pasquim. A fonte de informação que eu tinha era a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo era relutante. Quando eu vejo hoje um jornal como a Folha de São Paulo fazendo comentários do governo de uma forma acho que chega a ser ofensiva para quem lê as notícias que às vezes alguns articulistas deles colocam ali, que é vexatório, a babação de ovo que eles fazem, me decepciona. Porque eu comprava a Folha de São Paulo pelo editorial da Folha de São Paulo. Cara, eu li o editorial da Folha de São Paulo e contava para os alunos em sala o que estava ali. Porque era forte, era pegado, era bonito de ler. Hoje é uma vergonha o editorial deles. Dá vergonha ler. Dá vergonha se dizer que tem um jornal como o Estado de São Paulo. É louco, cara, é louco. Então você que presenciou, você que viu lutando por bobagem, cara, por poder falar, por você poder dizer que o Congresso é um bando de ladrão, que eu posso falar abertamente hoje, é um bando de ladrão, com raras exceções eu não podia falar. Por quê? Porque eu tinha que ter o controle. Tem que ter o controle de quem fala. Porra, vai pra puta que pariu, cara. Agora os caras vêm dizendo, as mídias sociais, aí pega esses inocentes dessas crianças que não sabem o que estão falando, aí bota um artista de bosta pra dizer, ai, vazou coisas íntimas minhas. Aí os caras lavam a bunda e põem a água pra vender e vem dizer o quê? Eu tô me expondo. Ah, vamos chupar outro canavial de rola, cara. Porra, chupe 2 canavial de rola e não um. E aí o que acontece? O cara se envolve. Quer ver um mundo vir abaixo? Se uma Taylor Swift falar, por exemplo, eu estou sendo censurado, os caras começam a morrer por causa dela. Porque essa mulher é um fenômeno. O que mais, vê ali? Olha só o que a Heloísa falou. O que vocês acham do Enéas Carneiro e a questão do exército sem partido? Ao meu ver, gostaria de poder eleger políticos como ele futuramente. Olha... Não dá para não ter partido, cara. Não tem como, cara. Você tem que ter opinião. Eu penso assim, eu tenho que ter opinião. Eu tenho que poder torcer para A ou B. Eu tenho que poder falar que o A presta, o B é uma bosta, o B é uma bosta, o A é legal. Cara, quando eu era criança, eu gostava do Enéas, porque eu achava o Enéas um cara muito incisivo, sabe? Aí eu fui dar uma olhada na carreira dele acadêmica. Eu descobri que ele tinha um doutorado em medicina, um em letras, que ele escreveu um dos principais livros de cardiologia que a galera usa ainda hoje. Mas existem algumas coisas que ele falava que para mim eram assim muito desarrazoadas, sabe? A história, por exemplo, de que o Brasil precisava ter uma bomba atômica. Ele batia muito nessa questão. A história do nióbio, sabe? Que acabou até virando uma herança do próprio Bolsonaro. E aquele partido, o Prona, foi um momento de delírio, né? Então, assim... só que qual era a questão? Ele era um cara
que falava muito bem. Só que ativista. O Exatamente. ativismo não leva a nada. Exatamente. Então Ativismo você já não leva- imaginou um presidente como o Enéas Carneiro, cara? No Brasil? Mas eu digo assim, nós temos um que também fala muita bobagem. E tivemos um outro que também falava muita bobagem. É. Então, nenhum dos dois últimos nós estamos tendo aí respeita uma certa liturgia do cargo. Com todas as ressalvas dos últimos, do Sarney para cá, do Collor, do Sarney para cá. Tivemos só um estadista que foi Fernando Henrique. Exato. Realmente estadista, independentemente do governo. E o Temer, né? E o Temer? O Temer tinha uma posição muito sóbria, mas estadista era o Fernando Henrique. Como representante de Estado era o Fernando Henrique. Entendeu? Mas eu digo assim, de lá para cá é muita falácia, muita... Olha, vocês que estão acompanhando a política agora e que vão ter que votar nas eleições deste ano, fiquem de olho numa coisa chamada federação partidária, tá? Por gentileza, observem as movimentações que começaram a ocorrer da federação partidária. Vocês ficarão impressionados quando começarem, porque não existe mais coligação, né? Não existe mais coligação. Agora é federação. Vocês ficarão impressionados quando começarem a observar quais partidos estão formando federação. Sim. Mas eles não estão fazendo... não precisa ser para federal e municipal, pode ser independente, né? Sim. Mas aí que tá, porque não tem ideologia nenhuma. Não existe ideologia, existem mecanismos para a gente vencer essas eleições. E depois, dentro do nosso clientelismo, nós vamos partilhar o poder que nós conseguimos surrupiar. É isso que tem. Nós temos 2 partidos, eu não vou falar agora quais são, mas 2 partidos dos que já foram gigantescos no Brasil, que estão fazendo uma federação para não morrer. Veja ali, tem mais um interessante ali. No campo da economia... Paulo Góes. o Paulo Góes. Eu estudo na UEPG. Existem estruturas similares às janelas no bloco de direito. Salvo engano, essas estruturas eram utilizadas na época da ditadura para que os militares observassem os professores. Tinha controle. Você tinha aluno que sentava na sala de aula que sabia que não era aluno. O cara entrava ali com um caderno para anotar o que você ia falando. Porque hoje a facilidade para gravação é muito mais fácil. Na época o cara sentava lá e anotava o que você dizia. O Bo Zedong falou, no campo da economia, o Ciro Gomes é bem similar ao Enéas. Nacional desenvolvimentista. Me corrijam se estiver errado. Ele é bem diferente do Ciro nos costumes. Sim. Sim. E eu já comentei até com o Pablo várias vezes. Se o Ciro Gomes estivesse num partido maior, ele já teria sido eleito. Ah, com certeza. Pelo discurso que ele tem. Ele tem o dom da verve. Eu acho que ele fala muito bem e a maneira como ele se posiciona é uma maneira bem incisiva. E você sabe o que eu vou dizer para você? Eu acho que também ele precisa trocar um pouquinho de lado no espectro político para ele se eleger. Tem que mudar o porque partido. a incisividade da fala dele não agrada à esquerda. Assusta. Por isso que ele está no partido errado. Ele está no partido errado. Se ele estivesse num outro partido, o mundo seria outro. É isso aí. Galera, 1h30 já. Show. Parece que foi rápido, que foi um piscar de olhos, mas ficamos 1h30 aqui. Eu quero agradecer a presença de todos aí, foi um prazer fazer esse picuinha, principalmente porque hoje eu nem não ia conseguir fazer. Vocês me deram forças, né? Tô dengoso. Tá com denguinha. Mas me ajudaram bastante. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. E nós vamos manter, então, na segunda-feira, nesse horário. 3 horas. Semana Fechou. que vem, Já estão sabendo. 3 horas. Beleza? Perfeito. Um abraço para todos Um abraço. vocês. Fique Tchau, com tchau. Deus. Até Valeu. mais. Tchau, tchau.